Olá, tudo bem? Aqui estou de volta para dar continuidade à disciplina Introdução aos Textos e Narrativas Sagradas. Chegamos, então, à terceira unidade do nosso programa, em que faremos uma viagem ao Oriente, com o intuito de apreciarmos os principais textos e narrativas sagradas das tradições religiosas da Índia, China e Japão. Na Índia, o hinduísmo apresenta-se como uma religião que deve ser compreendida dentro do seu contexto histórico desde sua origem, na realidade daquele povo e da mística religiosa daquela cultura. Dentre os textos sagrados, pode-se citar os Vedas, os Brahmanas, Upanishads e os Puranas, que estão apresentados no material de leitura à sua disposição em nossa sala virtual. Tomemos aqui como exemplo os Puranas, poemas em versos que contêm legendas dos deuses, principalmente Krishna, além de numerosos ensinamentos de sentido moral e religioso. A joia mais preciosa dessa literatura religiosa é o chamado Canto do Senhor, o Bhagavad Gita. São 18 capítulos, cujo tema de fundo é a libertação pela adesão fervorosa à pessoa de Krishna. Uma outra importante religião que surgiu na Índia foi o budismo, com o grande Siddhartha Gautama, que viveu em torno de 560 a 480 a.C., no nordeste da Índia. O Tripitaka, literalmente os três cestos, é a escritura principal dos budistas. Seu conteúdo foi definido por volta de 25 anos antes de Cristo. Os três cestos, ou três partes, que constituem o Tripitaka são o cesto da disciplina, o cesto dos temas e o cesto dos ensinamentos. Neste último, a seção mais famosa é o Dhammapada, constituído de 423 versos que contém conselhos práticos para a vida e instruções sobre o caminho da iluminação, resumindo vários aspectos do ensinamento budista, tais como: a mente antecede todos os estados. Se uma pessoa fala ou age com uma mente impura, o sofrimento segue-o como a roda que segue o pé do boi. Neste mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. O ódio é apaziguado unicamente através de não ódio. Esta é uma lei eterna. Assim como uma tempestade deita abaixo uma árvore fraca, o mesmo sucede com a pessoa que vive para a busca dos prazeres, descontrolado nas suas ânsias, nas suas necessidades, nos seus sentidos, imoderado no comer, intolerante e disperso. O confucionismo é filosofia religiosa em torno das ideias do sábio Kung-Fúcio, que teria vivido em torno de 551 a 479 a.C., conhecido no Ocidente como Confúcio. Ele não pretendia fundar uma religião. Seu propósito era propiciar formação moral e ensinar a viver bem, de acordo com os valores do dever, cortesia, sabedoria e generosidade. Contudo, isso muito se aproxima da essência da religião, religar o ser a valores que dão sentido à existência humana. Os Analectos de Confúcio, também conhecidos como Diálogos de Confúcio, constituem o livro doutrinal mais importante do confucionismo e é constituído por uma seleção de textos atribuídos a este pensador chinês e aos seus discípulos. Nele encontramos frases como esta: Confúcio fez esta observação: as faltas dos homens os definem. Observando as faltas específicas de um homem, pode-se julgar seu caráter moral. Confúcio ponderou: um homem ético
vê o que é justo numa questão. Um homem sem ética vê apenas como tirar vantagem. Passemos ao taoísmo, que é muito mais do que uma filosofia religiosa. Tornou-se um movimento religioso em que os adeptos buscam um caminho espiritual, o Tao, que significa caminho, formulado por antigos pensadores chineses. Os mais importantes textos taoístas são o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, e o Chuang Tzu. O Tao Te Ching, que teria sido escrito por Lao Tse, mestre chinês do século V a.C., é um texto surpreendente por sua simplicidade e sabedoria profunda. A bondade sublime é como a água, diz lá um texto desse belo livro. A bondade sublime é como a água na sua bondade beneficia a todos sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho, ao Tao. Viva com bondade na terra, pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com a bondade de quem tem palavra generosa. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com a bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute, assim não haverá rivalidade. O Chuang Tzu é um livro que leva o nome de seu autor, Mestre Chuang, filósofo e poeta taoísta que teria vivido no século IV a.C. É considerado o maior escritor taoísta. Sua filosofia, muito influente no desenvolvimento do budismo Zen, que evoluiu incorporando seus ensinamentos. Passemos agora à religião do Japão. O shintoísmo é a religião nativa do Japão. Shintoísmo significa caminho dos deuses. Os fiéis visitam os santuários shintoístas para culto regular em festas ou quando querem pedir aos kamis uma graça ou favores especiais. O principal livro sagrado do shintoísmo é o Kojiki, que significa registro das coisas antigas. Narram de forma mitológica a origem do arquipélago e do povo japonês, segundo tradições antigas, transmitidas oralmente de geração a geração. O livro surgiu com a adoção da escrita chinesa no século VIII d.C. É isso por hoje. Espero que aproveitem os estudos nos textos de aprofundamento que estão à sua disposição em nossa sala virtual. Até a próxima. Um abraço.